Vamos. Valendo! Bem-vindos a bordo, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente está numa deriva histórica e sanitária. Isso aí, gente, porque estamos numa escalada histórica. Estamos tratando de temas que a gente negligenciou durante muito tempo e hoje a gente vai falar de um que eu gosto. Eu acho muito interessante. A gente vai falar de uma revolta aqui do Rio de Janeiro. Revolta da vacina. Isso aí. Vocês acham que o problema da pandemia começou agora? Claro que não. Primeiro a gente já teve uma pandemia de Covid, né? De coronavírus, lá na época da Primeira Guerra Mundial. Eu vou até tomar o meu cafezinho, porque me dá até uma fadiga, só de lembrar. Mas assim, primeiramente, curte, comenta e compartilha. se inscreve no canal. Isso aí. Bota o sininho para não perder as notificações e vamos entrar no tema que agora é revolta da vacina. Para começar, o que é uma revolta? Isso aí, gente, é um conflito entre pessoas. Revolta é quando você fica putaço Isso aí. e não consegue segurar. Mas nós vamos voltar agora para 1904. Vamos voltar antes? Oi? Porque tem reforma urbana, né? É verdade, né? Porque a revolta da... Assim, gente, ó, em história, nada, absolutamente nada acontece sozinho, isolado. Isso aí. É tudo um processo. Qual era o processo? Tivemos a proclamação da República em 1889, tivemos a Guerra dos Canudos, que fez com que o governo botasse força no negócio, e aí a gente tinha um presidente que estava tentando, vamos fazer as coisas mais democráticas, pá. E aí, qual é o ponto? O ponto era, o Rio de Janeiro era a capital, e o Rio de Janeiro era sujo, o Rio de Janeiro fedia, o Rio de Janeiro era nojento, o Rio de Janeiro era podre. Gente, vocês têm noção? Ó, quase todo lugar no centro da cidade que chama Largo era um lago. Caraca. Largo da Carioca, tinha um lago da Carioca. Largo da Candelária, tinha um lago. E todos esses lagos, como a definição é água parada. E a galera tinha feira ali. A galera limpava boi, limpava porco e jogava as coisas ali dentro da água. Meu Deus, imagina como que era. Tudo podre. A galera fazia os negocinhos no pinico, aí jogava pela janela. Não, então, às vezes tinha o tigre. Isso está nas memórias da Rua do Ouvidor, do mesmo cara que escreveu a Vilvinha, o Manuel de Almeida. Aí os caras vinham correndo com um latão de bosta. Caraca. Aí a bosta escorria, os negão ficava tigrado, né? Aí a galera gritava, olha o tigre! E aí vinha o negão passando com o tonel de bosta. E jogava nesses lagos. Eles também ficavam muito putos porque ficavam enfesados, cheios de fezes. O ponto fundamental é que o rio fedia. Muito. O cheiro era não que não deplorável. seja tão, quer dizer, dependendo na Lapa à noite, não seja tão diferente. Gente, na moral, mas... o cheiro que você sente hoje não é perto. É. Porque a corte fedia, a corte fede, era uma expressão muito comum. Tanto que o palácio menos usado era o de São Cristóvão. Porque era muito fedorento. O que se mais usava era Petrópolis, Santa Cruz, que era a Fazenda Imperial. Caraca. E São Cristóvão quando precisava. E os caras pra usar era queimando incenso o tempo todo para aliviar a fedentina. E aí o que acontece? Vamos fazer uma reforma urbana no Rio de Janeiro. Chamaram o Pereira Passos, que era um engenheiro, para ser prefeito, para fazer a reforma urbana. E o maluco fez aos moldes de Paris. Isso aí, transformando a cidade do Rio de Janeiro. Mas aí Ele derrubou o podia. morro do castelo porque era para arejar melhor a cidade. Aí aterrou o aterro do Flamengo. Não só o aterro do Flamengo, ele justamente aterrou todos aqueles lagos também. Também. Aí fez uma revolução urbana. Alargou as estradas, lá. Só que uma outra coisa que ele fez também foi mexer nos cortiços. Isso deu problema. O que acontece? A gente estava vendo o início da industrialização no Brasil. As principais fábricas estavam concentradas no centro. E morar perto do trabalho era uma situação necessária, uma vez que os salários eram muito baixos. Então os cortiços, eles eram a saída que dava para a galera viver. E o Pereira Passos botou os cortiços abaixo. Isso foi deixando a galera muito, muito chateado. puto da vida. Associado a isso, tem a insalubridade do Rio de Janeiro. Malária, febre amarela e dengue era a regra. Mas... E a gente tem a principal. Não, ainda tinha outras. Cólera e varíola.
E justamente a varíola, gente, aí a gente tem que entrar na questão da varíola. A varíola, né, teve a revolução porque foi justamente onde surgiu a Tu vacina. conhece a história da vacina da varíola? Claro É que se maravilhosa, conhece, né? é maravilhosa. Vamos lá. A varíola... Cuenta-me lá. A varíola, ela foi é uma doença, né, que ela também tem nas vacas. A varíola em inglês ela é chamada de smallpox. Smallpox. Porque ela faz pequenos pústulas. Isso. Né? Pox. Né? Qual que é o nome do médico que fez a... realmente Aí não... tu quebrou. Né, gente, Aí tu quebrou. Vamos ter que fazer uma pausa para poder Pera ver. aí, rapidinho. Eu não vou lembrar o nome. Nome do maluco que inventou a vacina da varíola a partir da vaca. Jenner. Eduardo Jenner. Tá. Então, gente, ele é médico, né? Era tipo médico, né? Naquela época não era O tanto. Edward Jenner, ele fez Meu uma chará, coisa... Duduzinho? Ele não era muito ético. Ele pegou e experimentou em crianças... Na filha dele. Não, na filha da empregada. Ah, é verdade, meu foi na filha da empregada. Na filha da empregada. Mas assim, só pra constar, primeiro qual é o lance? A varíola pegava todo mundo. Isso. E aí ele observou que as meninas que ordenhava a vaca só tinha pústula na mão. E era muito mais branda. Aí ele olhou assim e falou, por que essas meninas só tem pústula na mão e todo mundo tem no corpo todo? Aí ele pensou, será que é a vaca? E ele Que começou, protege? ele começou a pegar a doença, né? Raspando. Ele literalmente raspava a pereba. E dava para as Misturava crianças tomando merenda com com leite. As crianças tomando aquelas pereba com leite, infectando. Que nojo! Muito ético. Muito ético. Gente. Porém, Mas deu certo. porém, isso deu certo. Porém deu certo. Porém, deu certo. É que assim, tem tudo pra dar errado, mas deu certo. É. E o ponto é, sabe essa marquinha que a gente tem no braço? Isso. Cadê aqui, ó? Todo Aqui, ó. brasileiro Aqui, tem. ó, quase todo. Tem gente que tem alergia, não pode tomar. Mas pá, sabe o que Quem é? tem alergia a uva, não Essa pode. pústula dá por conta da vacina da varíola, que você toma com a BCG. Isso, exatamente. Ou agora chama de tríplice viral, né? Eu acho que é. Não sei, mas de qualquer forma, essa pústulazinha que dá aqui é a única pústula que você vai ter da varíola. Senão tu teria disso no corpo inteiro. Exatamente. E aí tá, a vacina estava começando a ser desenvolvida e a galera chamou, Pereira Passos, Rodrigues Alves, chamou o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Falei assim, ó, meu irmão, vem aqui fazer uma revolução na limpeza e na higiene dessa cidade. Aí o cara falou, ó, vamos começar a melhorar isso aí. Primeira coisa que ele tentou fazer, combater os ratos. Ele falou, vou comprar rato da população, que assim eu vou reduzir o número de rato. Mas a galera resolveu fazer o quê? Pô, ele não está ligado do que era carioca. A galera começou a criar rato igual criava gado. Gente, Cria os ratos pra vender pro seu Osvaldo. carioca tem que ser estudado. Não é nem brasileiro, é A carioca. galera criava os bitelão de ratazana pra vender pro seu Osvaldo. Gordo, parecia vitela. Mas beleza, aí o Oswaldo Cruz, aquela coisa toda, comprando ratinho à toa. Veio a ideia da vacina. Aí falou, vamos vacinar a molecada. Só que qual era o grande ponto? A população já estava 250.000% com pistola por conta da reforma urbana, por conta dos cortiços, por conta de um monte de coisa. E também a questão que a vacina era uma coisa nova, né, gente? Ninguém conseguia entender muito bem como você vai se contaminar com a doença. Vou citar o discurso de um deputado. Eu não vou citar letra por letra, ipsilítere, porque eu não vou lembrar. Mas o conteúdo era meio o seguinte. Como um agente da vacina vai levantar as saias e ver as nádegas da minha esposa? Eu ainda não vi! É sério. É sério, tá? Então, gente... É sério. A preocupação dos caras era essa, que ia violar a intimidade das mulheres, que aquilo poderia matar, transmitir doença, causar autismo. Ah, não, isso é agora no século XXI. Isso é agora. Puta merda, o ser humano não evoluiu. Então, gente, mas eu entendo que em 1904, eu até entendo a desculpa de não entender, agora não, tá? Mas em 1904 era uma outra questão, porque realmente não era uma coisa nova.
Vamos passar um paninho pra 1904. É novo até a página 2, né? Porque, assim, a medicina preventiva, ela já estava existindo. E você tinha técnicas que já eram similares à vacina no combate à varíola, que era uma chamada variolação. Como é que era o lance? Você estava saudável? Você estava forte? Você estava bem? Então toma aqui que eu vou te contaminar com varíola. Porque você estava bem, você tinha condição de sobreviver à doença. Isso fazia a letalidade da doença diminuir muito. É Porque verdade. a varíola, ela é uma doença muito letal. Ela mata aí em torno de 15 a 20%. Ah, mas isso é pouco. Covid era 2%. É. 2%. E só no Brasil morreram 700 mil pessoas. Por baixo. É. Mas de qualquer forma, então, o que teve de saldo, né, nessa revolta da vacina? Teve 31 mortes nessa revolta, 110 feridos e 461 pessoas que foram mandadas para o... Eu ia falar o CU do Brasil, né? Que Mas é o tipo Acre. isso, né? O Recém-adquirido Acre. Tinha que povoar o Acre. Então aproveitaram e mandaram lá deportados, quase que não é deportado porque não é para fora do país, mas para pro... Dentro das tretas que aconteceram na revolta da vacina, que foram muitas, teve uma batalha que eu não tô lembrando o nome aí, mas ela foi muito bizarra. Por quê? Foi um grupo de capoeira. Tá ligado que capoeira era considerado crime, né? Sim. Então, os capoeira, eles eram perseguidos pela polícia. Aí esse grupo de capoeira não sabia muito bem o que estava rolando. Mas eles viram porrada com a polícia e falaram, é com a gente! Vamos entrar. Se juntaram num canto, num beco da cidade, um poste caído na rua e os malucos tinham 3,38. Meu Deus. A polícia trocou tiro com esses malucos 3 dias. E eles ficaram pedindo reforço. Os caras têm um canhão. E era um poste caído no chão. Meu Deus. Bom, eu sei que o que acontece. A batalha, esse conflito, né, durou 6 dias, né? Teve muita confusão, teve bonde destruído, lampião, esse Muito poste aí protesto, que não era um canhão, era um poste caído no chão, né? E os manifestantes tacaram, inclusive, paralelepípedos. A pedrada voou solta, viraram bonde pra caramba. E no final, né, teve 31 mortos, 110 feridos e o 4 pessoal foi degradado pro Acre. Gente, o Acre tinha acabado de ser anexado pelo Brasil pelo Tratado de Petrópolis. Que realmente é muito longe, ainda mais pra aquela aquela área, cara, não morava ninguém lá. Então, vamos mandar esses arruaceiros pro Acre. Isso aí. E foram pro Acre. O grande ponto é, Oswaldo Cruz conseguiu vacinar a galera. A repressão contra a dengue, os níveis de dengue caíram a níveis abaixo que tem hoje. Sim. E a gente tinha um problema muito mais sério de água parada, aquela coisa toda. A gente conseguiu fazer a vacinação, melhorou a situação bastante do Rio de Janeiro. Quem tiver vontade de estudar um pouco mais, tem um livro muito acessível do Nicolau Sevchenko, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. É um livretinho fininho, eu vou botar a capinha dele aqui na edição para vocês verem. É um folhetinho, dá para você ler assim, 2 horinhas, mesmo que você não seja um leitor treinado, você mata. É uma literatura bastante acessível e muito bem construída sobre a revolta da vacina. É um introdutório assim, você vai estar acima da média, inclusive considerando galera que estuda um pouquinho mais de informação sobre a revolta da vacina, com um livretinho muito bem escrito. Agora, eu quero estudar muito mais. A principal referência no assunto é o historiador Jaime Benchimol. Eu, pessoalmente, não gosto muito dele, pessoalmente, mas o trabalho é ótimo. Nossa, o trabalho é maravilhoso. Mas eu não vou com a cara do cara. Acho ele escroto. Mas, o trabalho é excelente. Isso aí. Eu não quero ele para ser meu amigo. A obra que importa. Então, gente, essa foi o nosso resumo, claro. Muito resumido. Nosso recorte, isso é muito importante a gente falar sobre a revolta da vacina. Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? A gente fala um pouquinho do que aconteceu, mas, né, a gente trouxe aqui algo para ilustrar, né? Claro que a gente floreou um pouquinho algumas coisas. Bota aqui qual assunto histórico você quer que a gente fale. Lembrando, isso é sempre uma brincadeira. A gente não está dando aula. Quando a gente está dando aula, tem muito mais informação, tem muito mais... Aqui a gente está brincando. O importante é você entender. É um bate-papo. Entender o que aconteceu, porque o conhecimento nunca vai sair daqui, ó. Jamais. Então, bota aí nos comentários sobre o que você quer que a gente trate, falar um pouquinho. E a gente está nessa brincadeira aí para falar de história também. Isso aí, gente. Qual o próximo tema que você quer que a gente fale? Bota nos comentários.
Curte, comenta, compartilha aí, ó. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.